Voltando do trabalho no final da tarde, você vê um aglomerado de pessoas na praça central da sua cidade bradando palavras de ordem. Diga não aos transgênicos, comida para o povo, não para o lucro. Em seus cartazes você pode ler: não somos um experimento científico, não queremos alimentos Frankenstein, entre outros. Prestando atenção ao pacote de bolacha que está comendo, você nota na embalagem um triângulo amarelo com um T bem grande no meio, feito uma placa de trânsito alertando para um perigo iminente. Contém transgênicos. Tudo isso lhe deixa cabreiro. Você fica receoso de colocar mais uma bolacha em sua boca. Por via das dúvidas, você para de comer e coloca o pacote de volta em seu bolso. Pensativo, você continua caminhando em direção à sua casa. Será que esse pessoal está certo? Você já entendeu que o lucro é belo e moral e que esse discurso contra o capitalismo é só encenação de virtude. Mas a preocupação com a saúde sua e de seus entes queridos existe. Será que essa inquietação é justificada ou é apenas mais uma histeria de luditas sendo usados como massa de manobra? Você se questiona. Chegando à sua casa, você abre o computador e começa a ler sobre os tais dos transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados pelo uso de alguma técnica de engenharia que leva à introdução de genes oriundos de outras espécies. A ideia é que esses genes introduzidos levem a uma maior produtividade, seja por um aumento da biomassa, por uma maior eficiência no uso de recursos naturais, por uma maior tolerância a defensivos agrícolas ou por uma maior resistência a pragas e doenças. As técnicas que usamos hoje começaram a se desenvolver rapidamente a partir dos anos 1970, mas modificações genéticas em espécies domesticadas vêm sendo feitas pela humanidade há mais de 30 mil anos. Para elaborar sua teoria da evolução, um dos fenômenos que Charles Darwin notou foi justamente a seleção artificial feita pelo homem em espécies domesticadas. Esse processo envolve escolher indivíduos com características de interesse e fazer com que se reproduzam entre si. Ao longo de algumas gerações, o uso dessa prática leva a mudanças radicais na espécie. Embora essa seleção artificial não seja o que consideramos engenharia genética hoje, ela é a precursora das técnicas modernas e ilustra como seres humanos vêm alterando o arcabouço genético de outras espécies há milênios. Um caso interessante de seleção artificial é o do milho. Ainda que cultivado em larga escala e ingrediente de inúmeros itens alimentares, o milho não é encontrado em ambientes naturais em lugar nenhum. Como ele surgiu, afinal? Quem resolveu esse mistério foi o geneticista estadunidense George Wells Beadle, que, ainda estudante de pós-graduação, postulou que o milho havia se originado de uma gramínea selvagem chamada de teozinto. A espiga do teozinto, curta, pequena e com poucos grãos, é tão diferente da do milho que inicialmente a espécie foi considerada aparentada com o arroz. Entretanto, Beadle observou que os cromossomos do milho e do teozinto eram tão similares que era possível produzir híbridos entre as duas espécies. Ele também conseguiu estourar os grãos do teozinto como pipoca. As grandes diferenças fenotípicas, isto é, na aparência, pareciam ser explicadas por apenas 5 genes. Experimentos posteriores feitos por John Dudley indicaram que a domesticação do milho a partir do teozinto ocorreu no sul do México há 9.000 anos. Portanto, o milho que cultivamos hoje, com mais de 800 grãos em cada espiga, foi selecionado artificialmente a partir do teozinto, com seus 10 grãos por espiga. Ainda que a seleção artificial seja uma técnica usada há milênios, a polêmica atual, relacionada a organismos geneticamente modificados, envolve um processo mais moderno de manipulação. O grande salto tecnológico aconteceu em 1973, quando Herbert Boyer e Stanley Cohen conseguiram recortar de uma bactéria um gene que conferia resistência a antibiótico, inserindo-o em outra, que passou também a ser resistente. Por um lado, essa técnica abriu várias possibilidades de pesquisa, mas, por outro, levantou imediatamente uma série de dúvidas sobre possíveis impactos em nossa saúde e no meio ambiente. De todo modo, as pesquisas continuaram e novas aplicações foram desenvolvidas. E em 1980, a General Electric desenvolveu uma linhagem de bactéria geneticamente alterada para quebrar moléculas de óleo cru e mitigar impactos de derramamentos. 2 anos depois, foi desenvolvida uma linhagem de bactéria geneticamente modificada para sintetizar insulina, permitindo a produção do hormônio em maior quantidade e a menor preço para pacientes diabéticos. Em casos como esses, as vantagens são óbvias o bastante para não serem polêmicas. No caso dos alimentos, porém,
a história é um tanto diferente.